Rádio. Novelo. O convidado de hoje é o diplomata, escritor e físico nuclear Ernesto Mané, autor de um livro chamado Antes do Início. Já de cara, essa mistura de profissões de diplomata com físico nuclear, que aparentemente não tem conexão nenhuma, deixa tudo mais interessante. Mas o Ernesto resolveu deixar o mundo dos átomos para trás e ir em busca de algo bem maior e mais pessoal. No livro que ele escreveu, de que a gente vai falar aqui hoje, ele conta de uma viagem que ele fez aos 27 anos para Guiné-Bissau, que é a terra do pai dele. Ele foi lá para conhecer a família, sobre a qual ele sabia muito pouco, e o país de origem dessa família, sobre o qual ele não sabia praticamente nada. E também para entender quem era o seu pai, uma figura bastante ausente da vida dele até então. O livro é baseado num diário que ele escreveu durante a viagem. É tudo muito interessante, bem escrito e também divertido. São muitas descobertas para ele e para nós, leitores, também. Eu gostei, fiquei curiosa de saber mais e chamei o Vitor Hugo Brandalize para fazer essa conversa comigo. Quando eu fiquei sabendo o que era o teu livro, que era, tem a busca do pai, que abandonou a família, e também a busca da identidade guineense, porque você é um homem negro brasileiro diferente dos outros, que você tem uma herança africana direta, né, mas sem nunca ter ido ao país, sem conhecer a família. E aí o teu livro, eu achava que era uma coisa e é outra completamente diferente. O livro me surpreendeu muito, sabe? Das tuas reações, da tua sensação, do teu aprendizado de quando você chegou lá, né? Pelo que eu entendi, você não sabia muito das tradições e dos costumes da Guiné-Bissau, né? Então você dá umas gafes, né? Você vai entendendo aos poucos como é que funciona, né? Então conta para os ouvintes que ainda não leram. Eu não conhecia a família do meu pai e não conhecia nada da Guiné-Bissau, Branca. Né? Meu pai se afastou da família quando eu era muito pequeno. Eu não tive contato com ele e ele era a única referência da Guiné-Bissau da África, né? Eu sabia que era filho de africano, mas era só isso. E aí eu só fui até entender onde é que a Guiné-Bissau ficava no mapa já depois de um certo tempo, né? E eu saí de casa para estudar na Inglaterra, e depois França, Suíça, depois fui para o Canadá, nos meus 20 anos, né? Aí você imagine, assim, que eu fiquei morando na Suíça, em Genebra, depois fui para Vancouver e caí de paraquedas num país da costa oeste africana, um país que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. E ainda comparando com o Brasil, João Pessoa, que era a minha cidade onde eu me criei, tinha um grau de desenvolvimento assim, muito mais alto, né? Então, foi um choque para mim, realmente, chegar lá e ver as coisas que eu vi. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito acolhido pela família do meu pai, sabe? E era isso que eu estava buscando, essa questão mais afetiva mesmo, sabe? Foi um choque, né, visual, digamos assim. Meus sentidos foram todos muito estimulados, né, pelas diferenças, né, do que eu vi e tal. Mas eu me adaptei, né, e calibrei as minhas expectativas com relação, assim, ao país. Estava muito mais interessado em me conectar com as pessoas, principalmente as pessoas da minha família. A primeira pessoa com quem eu me aproximei foi o meu próprio pai, né? Que eu conto no livro que os meus pais se separaram, eu ainda era muito pequeno, com 6, 7 anos de idade. E quando eu fui retomar esse contato com ele, eu fui já com a intenção de fazer essa reconexão com a família paterna. E aí, o meu pai, ele me recebeu super bem, assim, quando eu fui procurá-lo. E aí me falou, não, você tem família espalhada pelo mundo inteiro. Você tem família na Guiné-Bissau, você tem família na Europa, nos Estados Unidos. Naquela época, eu estava saindo de casa pela primeira vez, né? Eu estava saindo de João Pessoa para fazer o intercâmbio na Inglaterra, em Manchester. E aí eu fui conversar com meu pai justamente porque eu queria, sei lá, receber algum conselho de pai sobre como era essa vida de estudante no estrangeiro. Porque o seu pai era da Guiné-Bissau e ele veio estudar no Brasil, né? Então ele teria essa experiência de estudar no estrangeiro, era isso? Exatamente. O meu pai, ele recebeu uma bolsa do governo brasileiro nos anos 70, logo depois da independência da Guiné-Bissau, para estudar no Brasil. E ele foi o único da família dele que veio, né? Eu queria ouvir dele, né, a experiência dele, de uma pessoa que foi imigrante, que foi estudante, que foi sair de casa e ter essa experiência no estrangeiro. E aí, nessa conversa, então, ele me disse que eu tinha família que vivia na Europa.
em Lisboa e que vivia também uma parte na Inglaterra. E aí isso foi muito bonito, né? Porque quando eu ainda estava terminando, né, meus estudos na Inglaterra e quando eu fui nas férias conhecê-los em Lisboa, a gente se encontrou no aeroporto e eles foram me buscar, assim, e imediatamente a gente se reconheceu pelo sorriso, né? Então, que legal. Eu achei muito lindo esse momento, né? De me ver no outro e esse outro me reconhecer, que eu fisicamente sou muito parecido com meu pai e tudo mais. E eu ver tantas pessoas que se parecem comigo, assim, né? E eu estava buscando era isso, né? Era esse acolhimento, era esse pertencimento, né? Isso não anula também o meu pertencimento, o meu senso de brasilidade, né? Mas eu não sou somente brasileiro. Porque a tua família brasileira, você cresceu com ela, né? Você foi criado pela sua mãe e em João Pessoa você tem um monte de parentes que você conhece desde pequeno. Exato, né? Então. Aí eu tava buscando exatamente isso. Então, essa conexão com essas pessoas, assim, foi muito legal. E eu acho que eles também se sentiram muito felizes que eu fui. Todas as pessoas com quem eu conversava, com meu primo me levava para conhecer, e ele contava a minha história, eles ficavam muito felizes e diziam para mim, você fez muito bem de ter vindo aqui, de vir buscar suas raízes. A gente se sente muito orgulhoso de você, né? Ele contava, não, ele é um cientista que está lá estudando, fazendo pesquisa. E eles diziam, nossa, um guineense que chegou longe e tal. Então, eles também se apropriaram da minha história, o que mais do que compensou todo esse meu choque inicial, né? E eu acho que eles também foram muito generosos comigo, porque eles entendiam que nos costumes, nas tradições e tal, eu era um não iniciado, né? Então, estava buscando justamente era me integrar rapidamente. Porque como o livro é em forma de diário, a gente vai assim, a gente se sente acompanhando a tua vida lá e a gente vai conhecendo as pessoas e conhecendo o país e conhecendo a cultura junto com você, né? Porque é em ordem cronológica, é um diário, né? Então, para os ouvintes que ainda não leram, quem é essa família? Por que você só foi conhecer essa família quando você escreveu esse diário, que você já tinha 27 anos? E onde é que a família tá? Então, a história da família, ela é uma história muito ligada, assim, à mobilidade das pessoas que saíram da Guiné-Bissau. Há uma força centrífuga muito evidente, assim, na história da família, começando com o meu próprio pai, que saiu da Guiné-Bissau nos anos 70, e depois vários outros membros da família foram saindo, né? O irmão do meu pai foi para a Inglaterra, o meu tio Emílio, né? Mas tem muita gente na Guiné-Bissau, muita gente, que você, quando você vai lá, você conhece, na época do livro, né? tinha muita gente, só que aí o pessoal foi saindo, né? O meu primo Baba tá morando em Lisboa agora. Uma das minhas irmãs também tá em Lisboa. Todos os meus irmãos cabo-verdianos também estão em Lisboa. Ah, peraí, que agora a gente tem que explicar as coisas para os ouvintes, que a gente tá falando aqui, eu tô falando como se eu conhecesse a tua família, porque eu me sinto amiguinha de todo mundo, mas os ouvintes não são amiguinhos. Então explica quem é essa família que você foi conhecer. Sei lá, começando pela sua avó, por exemplo, que é uma personagem também maravilhosa. Tipo assim, você chega lá e aí? Então, basicamente, eu tenho do lado do meu pai, né, os meus avós, que estavam vivos na época do livro, né, o João Batista Mané e a Dona Antônia, que estavam morando em São Domingos na época, que fica na fronteira com o Senegal. Aí meu pai, ele tinha os seus irmãos, né? Tinha a Teté, que estava em Lisboa na época, o Emílio, que estava em Londres na época, a Nenê, que estava lá em São Domingos com os meus avós, o meu tio Irineu, que estava lá na Guiné-Bissau, o meu tio Tiburcio, que já era falecido. E aí depois os meus primos, né, os filhos desses meus tios e tudo mais. E aí meu pai, antes de ir para o Brasil, ele também teve filhos com outras mulheres. Teve filhos com uma cabo-verdiana e teve filho com uma guineense, né? Aliás, peraí, na verdade ele teve filho com 3 mulheres. Porque é isso. Não, contando com a sua mãe, né? 3 mulheres contando com a sua minha mãe, 4, e depois ele adotou mais um filho. Então, a história vai ficando mais complexa. Mas na Guiné-Bissau, ele teve 2 filhas com 2 mulheres diferentes, né? E eu tenho também irmãos no Cabo Verde, que ele teve com outra mulher no Cabo Verde, 3 irmãos. Esses eu não conheci pessoalmente, mas eu sabia que eles estavam, na época, no Cabo Verde. Mas quando eu fiz essa primeira aproximação com a família do meu pai, foi primeiro com os meus parentes que moravam lá na Europa, né, que moravam em Lisboa. E aí, hoje, só para trazer um pouco a atualização do que aconteceu, esses meus irmãos do Cabo Verde, todos estão morando em Lisboa. Ah, e você conheceu eles? Ainda não. Aí...
O meu primo Baba, que era filho da minha tia Teté, que foi quem foi meu cicerone durante a viagem, ele está em Lisboa hoje. A minha irmã Mirandolina ficou em Bissau. Ela se separou. Que é a Mira. A Mira, ela é a Mira. Ela se separou lá do Chico. E o Chico, finalmente, mas o Chico também faleceu. Porque era uma relação, era tóxica, uma coisa interessante. Super abusiva. Uma relação abusiva, né? Violenta. Né? Isso. O que me chamou muita atenção dessa história e trazendo essa atualização, Branca, é que a expectativa de vida é muito menor do que no Brasil, por exemplo, e sem comparar com a Europa, né? O que é uma coisa muito triste, assim, né? Porque não tenho mais contato com muitas dessas pessoas. E quem ficou em São Domingos, na casa dos meus avós, foi um primo meu, que é o Papa, que lá tá casado com a Joana. Ele também é um personagem. Os dois primos, o Papa e o Baba, são personagens importantes, porque eles também ciceroneiam você pela cidade, né? Te levam pra dançar, te levam pra conhecer amigos e coisas assim, né? Isso. Até uma das coisas que me chamou a atenção, que a gente falou agora da sua irmã Mira, que você contou que ela se separou do marido, e que era uma relação abusiva, né? Que tinha violência e que ela sofria muito, mas esse é um dos momentos em que as pessoas te explicam qual é o teu papel, né? Diz assim, você tem que interferir, você tem que proteger a Mira, você tem que ir lá conversar com o casal, e você meio assim, caramba, eu tenho 27 anos, eu acabei de chegar aqui, não tô entendendo, por que eu, né? Mas aos poucos você vai entendendo o teu papel, né? Como filho do filho mais velho, e isso tem uma importância. Por que eles pedem para você fazer isso? Eles pedem, eu tenho a impressão, por dois motivos. Um, porque quando eu cheguei lá, o meu avô, ele estava já adoentado, então faltava aquela presença, né, do patriarca da família que poderia pôr alguma ordem na coisa. E, em segundo lugar, o meu pai, que era realmente a pessoa que deveria ter olhado pelos seus próprios filhos, que ele deixou para trás quando ele saiu de lá, né? E, então, esse abandono paterno não foi só comigo e com a minha irmã do lado de cá do Atlântico, também aconteceu do lado de lá. E assim, o fato de eu ter o mesmo nome do meu pai, eu entendi também que para a família dele era como se eu tivesse que ocupar esse lugar, essa lacuna que ele deixou. Para mim, isso foi um assunto assim que eu até tive que tratar em terapia, que era entender quem que era meu pai e quem que era eu, né? Eu tenho o mesmo nome dele, eu não sou meu pai e eu não tenho assim que herdar todas as responsabilidades que deveriam ser dele. Então, quando eu me deparei com aquele caso de violência doméstica, de fato, eu fui conversar com o Chico, fui tentar entender o que aconteceu, conversei com todas as partes, fiz ali uma mediação, mas eu não sabia onde é que aquilo ia dar, né? E como eu coloquei no livro, pelo menos o tempo que eu fiquei lá, meio que as coisas ficaram um pouco mais estabilizadas, porque certamente ele sabia que eu estava lá e que ele não queria ali criar nenhum problema enquanto eu estivesse lá, né? E você herda do teu pai, além de vocês serem parecidos, né, que é uma coisa que você comenta, que vocês são parecidos e que vocês têm o mesmo nome, vocês têm também o sobrenome, né? Você herda o sobrenome Mané, que é um sobrenome complicado para ter no Brasil, né? É um sobrenome que a gente ouve, a gente já imagina dizer, essa criança vai sofrer na escola. Mas quando você chega lá, você muda a tua perspectiva com relação ao teu sobrenome, né? Bom, como eu cresci no Brasil com esse sobrenome, sempre foi uma coisa muito curiosa ali. Agora, na Paraíba, em João Pessoa, menos do que no Rio, por exemplo. Se eu tivesse crescido no Rio, eu acho que o bullying teria sido talvez insuportável, né? Em João Pessoa, eu acho que foi menos. Porque Mané não é o termo usado para otário. Não é. Em João Pessoa. Quer dizer, as pessoas sabem desse sentido, mas isso não está no dia a dia, assim, não está na cultura local tão forte quanto no Rio de Janeiro, né? Mas seja como for, claro que eu sempre soube que no Brasil meu sobrenome tinha essa conotação, né? E esse sobrenome como uma marca, né, da minha africanidade, a minha conexão com a África, eu fui ter essa consciência já muito mais na frente, né? E aí quando eu fui para Guiné-Bissau e aí conheci a etnia do meu avô, que é uma etnia majoritária da Guiné-Bissau, que é a etnia Balanta, e que também é a minha etnia, porque aí é uma coisa patrilinear, eu ressignifiquei também o que o Mané significa para mim. E aí depois eu fui pesquisar sobre a origem desse nome e tal, e aí eu descobri que tem a ver com a época do Império do Mali, que foi um grande império africano que se expandiu lá pelo oeste africano, e aí eles foram se expandindo até chegar, obviamente, na costa, né? Chegar na Guiné-Bissau. Então, assim, eu tenho um nome que tem a ver com pessoas que vieram do Império do Mali, né? Então, ressignifica completamente, né? O que significa esse nome para mim, né?
Os comentários que você ouve sobre o seu pai são comentários muito duros, né? E as pessoas são muito carinhosas criticando seu pai, né? Na verdade, elas separam muito, não estão criticando você, né? Estão criticando o que o seu pai fez. Mas o seu tio diz que o teu pai sempre foi um sacana, uma tia sua diz que ele é um parvo, a sua avó diz que ele não tem nada na cabeça. Enfim, tem gente que diz que ele é um escroto, que ele não presta. São comentários muito duros de ouvir, né? Apesar de que você sabia que o teu pai tinha abandonado a família quando você era muito pequeno, então você já tinha alguma ideia. Mas isso te surpreendeu quando você chegou lá? Porque é um atrás do outro, né? E você, no seu diário, você vai dizendo, eu tô aqui para coletar dados, eu tô aqui para coletar dados, eu tô aqui para coletar dados. E é o que você vai fazendo. Mas como isso te afetou, assim? Então, Branca, essa coisa de coletar dados tem a ver com minha formação como físico, né? E físico experimental de laboratório. E o que a gente faz é coletar dados e analisar dados e depois tirar conclusões, né? Então, eu estava imbuído desse espírito, dessa mentalidade quando eu fiz essa viagem. Então, o que eu tinha? Toda a minha infância, depois que meu pai saiu de casa, eu ouvia diariamente coisas horríveis sobre meu pai. Por parte da sua mãe ou da família ou de quem? Mais por parte dela, né? Porque, enfim, uma separação litigiosa, depois ele abandona os filhos, aí não paga pensão. Então, ela criou os filhos sozinha e ficou muito enraivecida ali, tudo que amargurada e decepcionada e frustrada com tudo que ele fez e com a razão dela, né? Que eu não tiro. Mas, assim, eu cresci ouvindo isso, né? Uma coisa sempre muito ruim, muito negativa com relação a ele. E não só isso, que como eu era muito parecido com ele, que eu era igual a ele. Então, sempre que ela reclamava comigo de alguma coisa, ela sempre estava apontando que eu era igual àquela pessoa. E por isso que eu falei, que é uma coisa de terapia, né? De eu ter que conseguir separar quem sou eu e quem é meu pai, né? Apesar de que eu sei que a minha história, ela começa onde começa a história dele também, né? Por isso que o título do livro é Antes do Início, né? Quer dizer, o que vem antes de eu ter começado, né? E aí, o meu pai, eu conto no livro também, ele foi a Guiné-Bissau em 2008. E meu pai, quando foi a Guiné-Bissau, ele tinha ido 30 anos depois de ter saído. E as pessoas não sabiam muito bem o que ele tinha feito no Brasil, como é que tinha sido a vida dele. E ele chegou lá e as pessoas achavam que ele tinha, vencido na vida no Brasil, né? As pessoas tinham essa expectativa, porque o meu pai, ele era um cara que todo mundo colocou todas as apostas nele, para que, né, ele tivesse ali a melhor educação possível e pudesse ajudar a família. Então, isso é muito comum em várias famílias africanas, né? De você apostar tudo num filho e ver se esse filho, depois, ele retorna e devolve para a família. E meu pai nunca fez isso. E as pessoas, então, tinham uma ideia dele, né, bem diferente da versão que eu contei dele quando eu fui em 2010. Né? Então, quando eu cheguei lá e falei, meus pais se separaram, ele abandonou a gente, eles não sabiam, as minhas irmãs não sabiam, exatamente os detalhes, né? Mas como que ele fez isso? Nossa, morando na mesma cidade que vocês. Falei, pois o que ele fez com vocês não foi diferente do que ele fez com a gente. A gente, inclusive, até se conectou melhor, porque eu não queria que eles tivessem a impressão de que o meu pai saiu da Guiné-Bissau, deixou todo mundo para trás, foi para o Brasil, se deu bem e tal, construiu a vida dele e deu tudo de bom e do melhor para os filhos. Isso não aconteceu. Só, né? Para os filhos brasileiros e não para os filhos guineenses. Isso, né? Exatamente. Eu tive muito cuidado para que eles não saíssem com essa impressão. Apesar de que, claro, assim, só o fato de eu ter nascido no Brasil e ter tido as oportunidades que eu tive na vida também, a sorte, tudo, me colocou também numa condição muito melhor do que a dos meus parentes da Guiné-Bissau. Mas isso foi muito mais a despeito do meu pai do que por causa do meu pai. Uhum. Quando eles reagiram dessa forma, foi um pouco assim, nossa, ele está aqui desconstruindo algo sobre esse homem, né, sobre o Ernesto Pai, que a gente não sabia muito bem. Mas assim, a gente também sabia que ele era um cara complicado, porque ele saiu, não deu notícia pra ninguém, não sei o quê. Aí caiu, né? Aí o pessoal falou... Um cara complicado é você que tá dizendo, né? Eles dizem... Não, eles são muito diretos, eles são, né? Exato. A minha avó, tal, minha tia... Mas eles falam isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles também tinham muito carinho e muito amor por ele. A impressão que dá é que se ele de repente voltasse, apesar de ter abandonado, eles iam acolher. Se ele voltasse de boa e dissesse, eu tô aqui, eu quero ficar, eu quero ajudar, eles iam achar ótimo, não ia ter ressentimento. É a minha impressão de quem resolveu gostar da tua família. Mas... Exato. Assim, posso até expandir mais isso, mas o que ele fez também não é muito diferente do que muitos homens guineenses acabam fazendo. Que é uma coisa que você vai descobrindo ao longo do livro, né?
Os teus primos, os seus tios também abandonaram filhos, abandonaram família, dentro da própria Guiné-Bissau ou em outros países africanos, né? Exato. Aí não sei se é um traço cultural local, mas assim, eles são muito mais condescendentes com homens que têm esse padrão do que em outros lugares, entendeu? Você ouve muito isso ao longo do livro para várias situações, tipo, na África é assim, na Guiné é assim. Você questiona o que você está vendo ou o que está acontecendo e as pessoas dizem, não, aqui é... Aqui é assim. E aí eu não sei se esse aqui é assim, se isso é uma resultante assim, de questões que são fruto do colonialismo, fruto do machismo, fruto de questões muito idiosincráticas da cultura local, se é uma mistura de tudo isso, entende? Mas assim, eu certamente, enfim, o colonialismo teve um papel devastador, né? E que eu tentei explorar isso no livro, como que o colonialismo ele foi destrutivo no nível das famílias, sabe? No sentido de que a gente está acostumado a pensar no tráfico transatlântico, por exemplo, e nos efeitos da escravidão no Brasil, que sempre foi algo muito desagregador das famílias no Brasil, né? Os escravos eram vendidos, as famílias eram separadas, as mulheres que tinham filhos, inclusive dos seus senhores, né, estupradas e tal, quando tinham filhos, os filhos eram escravizados e vendidos, separados da mãe. Então, a família sempre foi algo que foi muito atacada, né, durante todo esse processo colonial. Mas na Guiné-Bissau, o colonialismo também teve um efeito muito pernicioso, né, de desagregar as famílias. E eu tentei expor no livro que essa ocupação colonial de quase 5 séculos na Guiné-Bissau também teve um efeito muito negativo nas famílias, inclusive na família do meu pai, né? Quer dizer, meu pai, muito novo, foi recrutado para lutar nas tropas coloniais ao lado dos portugueses. Aí depois foi estudar em Portugal. E daí você é assimilado, né, pela cultura portuguesa. E esse processo, inclusive, gera uma auto-repulsa aos seus próprios valores e à sua própria cultura. O meu pai era um cara que nem quis ensinar crioulo pra gente, porque ele achava que era uma língua menor, ele queria só ensinar o português, né? E quando eu fui na Guiné-Bissau, eu vi alguns guinenses que tinham o mesmo comportamento, de não querer ensinar o crioulo, de não cultuar as suas tradições mais locais, as suas religiões, adotar outros tipos de manifestações religiosas. Isso tudo é o efeito que tem o colonialismo, né? De chegar e de destruindo o tecido social das famílias e das comunidades locais, né? E isso se encontra, né, com o Brasil, na medida que meu pai sai da Guiné-Bissau, chega no Brasil. Quando chega no Brasil, ele é vítima também de racismo na universidade, na USP. É um professor da USP, o persegue, ele perde a bolsa de estudo dele, ele entra em depressão, desenvolve uma úlcera, perde as forças, né, para continuar lutando e abre mão da família dele também, né? E uma coisa que você fala que eu achei também super interessante é que você conta um pouco do racismo que você sofreu na escola, né? A sua mãe é branca e seu pai é negro e você estudava, né, em escolas onde tinha mais crianças brancas, e você conta que quando você chegou lá na Guiné, as pessoas na rua te chamavam de brancos, especialmente as crianças. E você faz um comentário que eu achei super interessante, que você diz que os adultos, o pessoal da sua família, você perguntava, mas por que estão me chamando de branco na rua? Não estou entendendo. E as pessoas diziam, não, isso é coisa de criança, deixa pra lá. E você lembra das crianças também te ofendendo quando você era criança, e os adultos dizendo, não, isso é coisa de criança, né? Então, explica um pouco como você fez essa conexão. Desde a minha mais tenra idade, eu sofri muito racismo na escola, no bairro. Então, assim, nunca tive nenhuma dúvida, né? Eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a minha identidade racial, né? Eu sou uma pessoa fenotipicamente negra. Durante muitos anos eu usei dreadlocks, as trancinhas. E aí a coisa dos dreadlocks, de fato, causava um estranhamento também lá, porque eu acho que eu não vi nenhum homem de dreadlock enquanto eu estava lá. Todos os homens com cabelo muito curtinho ou raspado, e aí eu com dreadlock, com brinquinho no ouvido, com roupas diferentes, com uma câmera digital pendurada no pescoço, com uma pochete, uma bota assim de trilha, né? Gringo, né? Basicamente exatamente. Gringo. Essa era a palavra que eu ia usar. Na visão de uma criança que me visse, um típico gringo que tá chegando aqui, tirando foto e tal, né? As pessoas, assim, que conheciam a minha história e os meus primos, né, os familiares que iam me apresentando aos vizinhos, aos locais, iam contando. Obviamente as pessoas iam me aceitando, iam entendendo, mas havia uma desconfiança, né? Um forasteiro que está chegando aqui. A televisão brasileira chega na Guiné-Bissau. Rede Record, Rede Globo, etc. Chega. E naquela época, né, muito mais do que hoje, o que se representava, né, sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira que era exportada, né, por meio das novelas, dos programas de TV, etc. Eminentemente protagonizado por pessoas brancas, né? No imaginário dessas pessoas, o Brasil era uma terra de gente branca.
Era como se o Brasil fosse quase que uma extensão da Europa. O que não é muito longe do que o próprio projeto de embranquecimento que se tentou empreender no Brasil durante muito tempo. Aí isso cabe também uma reflexão nossa, né, como brasileiros, sobre que tipo de imagem que a gente tem de nós mesmos e que a gente quer projetar para fora. Isso transmite uma narrativa de que culturalmente o Brasil é um país branco, é um país que pertence a esse mundo ocidental e praticamente está querendo apagar e esquecer da sua herança africana, né? Essa narrativa funcionou com as crianças de lá, porque ao me verem e saberem que eu estava vindo dessa terra de gente branca, que eu estava todo aparentado como pessoa branca, digamos assim, eles estavam, com razão, me apontando como branco, porque não era só uma questão fenotípica. Até mesmo em termos de tom de pele, o meu tom de pele, claro que tinham pessoas muito mais retintas do que eu lá, óbvio, mas também tinham pessoas com tom de pele muito parecido com o meu. Então, eles não estavam me lendo necessariamente com essa chave de cor de pele, eles estavam me lendo culturalmente como uma pessoa branca. O ser branco é isso, tem muito menos a ver com o tom da minha pele, né? Você leva uns pitos de gringo, né? Assim, você vai tirar fotografia de alguns lugares ou pessoas, e as pessoas te dizem, não pode, que isso, não faça isso. Clássico, né, de turista, assim, de gringo, que chega num lugar, sai tirando fotografia sem perguntar, assim, e que aí você diz uma frase que eu achei muito interessante, que eu queria que você explicasse. Você diz o seguinte: às vezes eu me sinto mal com esse impulso voraz de recuperar a minha identidade à custa da identidade alheia. Isso tem a ver com o que a gente estava conversando agora? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Você sabe que assim que saiu o livro, eu já recebi de 2 pessoas a recomendação para assistir o filme do nosso cineasta cearense, que é descendente de argelino, Karim Ainus. O Karim Ainus. Que a gente já entrevistou aqui. Que fez O Marinheiro das Montanhas. E aí, muita gente falou, nossa, essa sua história lembra muito a história dele e tal. Inclusive a questão do abandono paterno. Eu comecei a fazer vários paralelos sobre esse filme e sobre a minha história. E bom, de fato, nós dois fomos abandonados pelos nossos pais, só que ele foi abandonado pelo pai na barriga da mãe, né? Eu fui abandonado pelo meu pai com 6, 7 anos de idade. E eu preciso comentar que meu pai, enquanto ele estava dentro de casa, ele foi um super pai. Né? Ele cuidou da gente. Eu não fui para a creche até os meus 5, 6 anos de idade. Meu pai é que dava comida, que botava para dormir. Ele mesmo preparava comida e tal. Ele foi um super pai. Não só para mim e para minha irmã, como também para os filhos da minha mãe, né? Que quando minha mãe casou com meu pai, ela já tinha 2 filhos. E ele então foi uma super referência, um super pai. O que realmente causa uma grande perplexidade foi esse corte, essa ruptura e esse abandono quando a gente estava ainda na nossa primeira infância. Mas dito isso, com relação ao filme, porque tem uma cena do filme que ele está lá filmando e tirando foto das pessoas lá na Argélia. E aí tem uma mulher que tem a mesma reação que muitas pessoas na Guiné-Bissau tiveram quando eu estava viajando. Você está aqui tirando foto, eu não sei para que você vai mostrar essas fotos. Você tá aqui meio que nos exotizando, assim, né? Vem aqui, tira uma foto e vai levar para mostrar para o mundo, assim. As pessoas não queriam que a sua imagem estivesse sendo jogada ao vento, assim, digamos. Mas o Karim, lá no filme, ele conta que não, porque o meu pai é daqui e eu tô tendo que esse registro para minhas memórias pessoais, o meu nome é Karim Ainus, eu sou também argelino. A partir do momento que ele fala isso, a reação das pessoas muda completamente. E aí, no filme, a pessoa, né, que está naquela cena, ela começa a posar para as fotos. Ela começa a sorrir e chama o cara para tomar um café na casa dela. E no livro, na minha história, acontece algo parecido. Quando eu tô lá com meu primo, eu tiro foto de algumas pessoas, as pessoas têm aquela reação, e aí a gente rapidamente explica, né? O meu primo ajuda a traduzir que eu sou filho de guineense, que eu sou um balanta. A pessoa abre um sorriso e começa também a posar para foto. Depois do intervalo, a gente conversa sobre o processo de escrita desse diário que virou livro e, finalmente, de como um físico nuclear foi parar no Itamaraty. O livro, ele é
baseado nesse diário que você escreveu na época, né? Que você queria registrar. Eu queria saber o processo de escrita como foi. O quanto você teve que reescrever, o quanto é fiel ao diário, por que você resolveu retomar esse diário? Quer dizer, você tinha 27 anos, quantos anos você tem agora? 42. 42, então. Por que você resolveu retomar agora? E como foi o processo de escrita? Se você ficcionalizou muita coisa, se você reescreveu muita coisa, ou se você deixou como tá? Porque o diário tem uma característica que eu acho que é muito atraente para o leitor, é que ele é muito bem escrito, mas ele tem assim um frescor da juventude, que a gente sente no diário, que você vê que é um rapaz de 27 anos, realmente, que está descobrindo o mundo, que está descobrindo sua família, um novo país, descobrindo sua identidade, que ao mesmo tempo é uma certa ingenuidade, mas é um frescor muito atraente, né? Então, o quanto você controlou isso, assim, de se ver com 27 anos, né? Eu não sei como eu me sentiria se eu tivesse um diário de 27 anos, se eu ia querer queimar, entendeu? É provável. Não, isso foi um processo muito, muito complicado de negociação interna, né? Durante a viagem, eu levei esse bloco de notas e escrevi de uma forma muito disciplinada, com bastante consistência, todos os dias, à noite. Às vezes eu escrevia quando eu acordava cedo pela manhã, e era aquele fluxo de consciência, e eu ia mesclando aquela escrita com as minhas notas também autobiográficas, de memória de infância. E então, assim, quando eu voltei dessa viagem, esse diário ficou guardado bastante tempo. Ele chegou a ficar guardado na casa do meu pai, e eu comentei com ele que eu tinha feito essa viagem, tinha escrito esse diário e que ele estava na caixa, e tenho muitas razões para crer que ele leu esse diário, só que ele nunca falou para mim nada, ele nunca comentou, mesmo já assim, acamado, ele não quis tocar nesses assuntos comigo, mas eu tenho quase certeza de que ele leu, né? Você deixou lá para ele ler? Porque você deixou uma caixa com diário na casa do pai e diz, olha, aqui está o meu diário? Mas aí foi a minha forma também indireta, né? É um convite, né? Um convite para que ele lesse, né? Mas tá tudo bem. E esse diário ficou guardado esses anos todos. Isso em 2010, 2011. Em 2012 eu volto para o Brasil para estudar para o concurso do Itamaraty. Passei no concurso, aí meu pai morreu. Aí depois eu me tornei pai e comecei a trabalhar como diplomata. Enfim, cortei meus dreadlocks, comecei a usar terno e gravata, assumi uma outra identidade, digamos assim. E esse diário, esse bloco de notas aí daquela viagem, ficou guardado esse tempo todo. Aí, em 2019, eu tirei um ano sabático do Itamaraty e fui lá para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fazer um ano de pesquisa lá. E lá eu conheci o Rodrigo Simon, que é um jornalista, também crítico literário, e ele se interessou pela minha história e ele propôs escrever uma esquina para a revista Piauí. E uma esquina, só para explicar para os ouvintes, uma esquina na revista Piauí, para quem não sabe, são os textinhos curtos que entram no início da revista. São artigos, mas são artigos mais curtos. São artigos curtinhos, 2 colunas, meia página, né? E aí ele fez um esforço de sintetizar a minha vida toda numa esquina, né? Entendeu? E aí, mas assim, foi ótimo, teve uma grande repercussão na época, e eu pensei comigo, puxa, eu tenho esse diário escrito, e por que não eu não conto essa minha própria história, né? Veio a própria pandemia, o medo de morrer, todo mundo estava ali no confinamento, juntou tudo isso, eu pensei, eu quero tornar essa história pública. Comecei a transcrever aquele diário para o computador, tal qual como ele estava. E aí eu comecei a mostrar esse texto para algumas pessoas. Resumindo muito a história, cheguei na Tinta da China Brasil, que abraçou a ideia. E aí foi publicado um trecho do livro na revista Granta, em língua portuguesa. O tema da revista era O Outro. E o título do livro provisório naquela época era Eu Sou o Outro do Outro. E aí fui trabalhando o texto. Você viu que, na verdade, eu coloquei coisas também que são mais recentes, né? Depois eu conto quando eu adquiri minha cidadania guineense, que aí eu acho que era a cereja do bolo. Eu precisava contar essa história. O livro ele foi editado, né? Mas ele foi editado de uma maneira muito leve, porque eu não queria perder esse frescor ao qual você se referiu. Inclusive, isso para mim era uma maneira até de eu me distanciar e de me proteger um pouco, de dar uma certa licença, de eu poder escrever algo sobre uma pessoa que eu já não sou mais exatamente igual àquele jovem de 27 anos. Não necessariamente penso exatamente como aquela pessoa, né? Para mim foi um mecanismo também, esse distanciamento temporal, que me permitiu trabalhar o texto como um objeto literário.
né? Que eu estava muito apegado ao texto, eu queria publicar ele exatamente como estava no diário. Eu não ficcionei, eu acho que eu troquei o nome de 2 ou 3 pessoas para evitar qualquer problema, mas a história está lá tal qual aconteceu, e cortei algumas coisas, né? Porque senão o livro ia ter quase o dobro do tamanho. Ernesto, você é físico, nuclear e diplomata, que são profissões que não parecem ter muito a ver uma coisa com a outra, né? Então, como é que você chegou nessa trajetória de profissões díspares? Bom, para me tornar físico, para mim isso foi uma trajetória que vem desde a minha primeira infância, né? Gostava muito de matemática, de ciências e tal. E fui, né, estudando coisas mais vinculadas às exatas. E na adolescência já eu tinha uma informada opinião de que eu queria ser físico. Aí fui fazer a faculdade de física. Quando eu estava no final da graduação, por volta ali de 2004, 2005, eu tinha voltado do intercâmbio, eu fiquei sabendo do programa de ação afirmativa para afrodescendentes do Itamaraty, né? Fiz a inscrição no programa, fiz a prova, passei. Eu ia receber a bolsa, né, para estudar para o concurso do Itamaraty. Naquela época eu tinha 21, 22 anos, só que aí eu estava saindo para fazer meu doutorado na Inglaterra. E aí o próprio Itamaraty, os órgãos de implementação da bolsa, acharam melhor eu me concentrar no meu doutorado e aí disseram, bom, se um dia você quiser voltar e considerar ser diplomata, aí você nos procura e aí a gente vê o que a gente faz. Daí, quando eu terminando o doutorado, fui fazer meu pós-doc, fiquei 3 anos no Canadá como pós-doc lá em Vancouver, de novo, inserido no contexto de diplomacia científica, internacional, trabalhando com pessoas do mundo inteiro, deu aquela vontade de voltar para o Brasil, bateu a vontade de voltar e dar uma contribuição para o Brasil. Naquela altura já fazia quase 10 anos que eu estava fora. Eu queria ser servidor público, mas trabalhar numa universidade talvez não fosse o caminho para mim. Eu achava que eu poderia dar uma outra contribuição indo para a diplomacia, porque talvez por meio, né, do trabalho diplomático a gente pudesse, enfim, aumentar o perfil da inserção do Brasil no meio científico internacional, por meio de projetos de cooperação. Dentro desse contexto de aumentar a inserção internacional do Brasil, né, no meio científico internacional, aumentar a nossa produção científica internacional, trabalhar em programas de desenho de políticas públicas que eu achava que eu deveria estar me concentrando, né? Enfim, eu passei a entender que para você estar no laboratório, para você fazer pesquisa, ficar ali apertando o botão, muita coisa antes tem que acontecer no nível de políticas públicas, né? E para o Brasil poder fazer ciência de alto nível, a gente tinha que operar também no desenho de políticas públicas. Então, eu queria me inserir nesse contexto. E aí, eu retomei toda essa ideia de fazer o concurso de diplomacia. Aí fiz de novo a prova da Bolsa no final de 2011, recebi a Bolsa em 2012, aí voltei para o Brasil, aí fiquei estudando em Brasília em tempo integral, e não passei na primeira prova em 2013 e passei em 2014, aí passei em todas as fases do concurso em 4º lugar geral. E aí estou desde então como diplomata. Hoje eu sou o primeiro secretário e estou aqui lotado na embaixada em Buenos Aires. É isso que você chama de diplomacia científica, então, essa inserção internacional do Brasil, políticas públicas voltadas para fomento da ciência, é isso? Isso, por meio da cooperação internacional, né? Exato. Você falou nessa entrevista, você estava falando sobre os teus dreads em algum momento, né? E você cita também essa reportagem curta, essa esquina. E tem uma história que você conta nessa reportagem, nessa esquina, que quando você ingressou na carreira de diplomata, né, você cortou os teus dreads, e aí você ouviu de um figurão, agora sim parece um diplomata. Você comenta nessa esquina que ali você decidiu que um dia você ia deixar crescer de novo os teus dreads. Então minha pergunta é assim, se esse dia você acha que está perto de chegar... Eu ainda fiquei durante todo o curso de formação do Rio Branco com os dreads, e já estava lotado, trabalhando e tal. E cortei por várias razões. Não foi porque eu me senti pressionado. Também tinha razões de ordem prática. Brasília é quente pra caramba, entendeu? Dá muito trabalho manter dread. Enfim, eu quis simplificar a minha vida e foi a decisão que eu tomei naquela época. Não porque ninguém mandou cortar, isso não aconteceu. Mas realmente, eu conto na esquina, né, em 2020, que esse comentário que eu ouvi foi realmente uma coisa muito chocante, porque era aquela coisa, ninguém tinha falado, mas era o que algumas pessoas pensavam, né? E eu ter ouvido isso de um figurão assim, agora sim você está parecendo um diplomata, me deixou bastante consternado, né? E aí eu faço comentário, né? Um dia eu vou deixar de novo meus dreads crescerem. E assim, se esse dia tá mais perto ou mais longe, não sei, talvez, né? Enquanto eu tiver cabelo, né? Porque eu ainda tenho algum, existe aí a possibilidade de eu deixar crescer sim. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e também o link para o livro Antes do Início, do Ernesto Mané.
E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify e no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, qualquer coisa. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi do Vitor Hugo Brandalize. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi da Ethel Rudnitsky. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.